Em toda a Austrália, o solo começou a secar, encolher e rachar, formando grandes apareceram muito próximos uns dos outros. A grama foi roída até o nível do solo, e as plantas jovens não tiveram tempo de crescer novamente. Então, surgiu uma enorme cerca de ferro. Ela se estendia por uma distância maior do que o próprio país, construída com um único propósito: impedir que os coelhos atravessassem para o outro lado. Mas já era tarde demais. Eles passaram, cavaram por baixo, espremeram-se por todas as frestas possíveis. Esta é a história do maior e mais persistente desastre ecológico da Austrália, reconhecido em todo o mundo. Em certo momento, sua população foi reduzida em 90%. Carcaças de coelhos ficaram espalhadas pelas pastagens, mas seus números explodiram novamente. Pela primeira vez, a Austrália teve que nomear um coordenador apenas para controlar os coelhos. Então, o que esse pequeno coelho não venenoso, de aparência inofensiva e que nem sequer é um predador, fez para destruir um continente inteiro? Vamos começar agora. A Austrália não é como a Europa, a África ou as Américas. E, embora esteja próxima da Ásia, o ecossistema australiano se desenvolveu de uma forma quase completamente diferente. Há cerca de 45 milhões de anos, este continente se separou de outras massas de terra. A partir desse momento, quase tudo aqui se tornou diferente do restante do planeta. Segundo a CSIRO, cerca de 80 a 90% dos mamíferos nativos da Austrália são marsupiais, como cangurus, wallabies, bandicoots e bilbies. Aqui, os grupos familiares que você talvez esperasse encontrar praticamente não existem. Não há gado selvagem nativo, nem cervos, nem coelhos, nem cabras, nem ovelhas. As plantas também são diferentes. Grande parte da Austrália é semiárida, com chuvas em muitas regiões chegando a apenas cerca de 10 a 20 polegadas por ano. O solo também é pobre em nutrientes, após milhões de anos de desgaste natural. As plantas crescem lentamente, brotos novos são raros, e quando o ecossistema é danificado, leva muito tempo para se recuperar. No início, os coelhos não eram um problema. Eles estavam na Austrália desde 1788, quando os britânicos chegaram com a primeira frota. São coelhos selvagens, capazes de sobreviver, reproduzir-se e adaptar-se ao ambiente natural. Apenas 7 anos depois, em 1866, cerca de 14 mil coelhos já haviam sido caçados ou capturados justamente na área original. E essa era apenas a parte visível do problema. Segundo o Museu Nacional da Austrália, em apenas 50 anos, os coelhos haviam se espalhado por quase todo o continente. No final do século XIX e no início do século XX, os coelhos já haviam aparecido na maioria dos principais estados, incluindo Victoria, Nova Gales do Sul, Austrália Meridional e Queensland. Em 1950, segundo a CSIRO, o número de coelhos na Austrália havia chegado a cerca de 600 milhões. Eles passaram a ser considerados uma das invasões mais rápidas já registradas por qualquer espécie de mamífero em qualquer lugar do mundo. Distribuído de forma uniforme, esse número seria equivalente a quase um coelho para cada pessoa existente na Terra naquela época. Por que a população deles explodiu tão rapidamente em pouco mais de 70 anos? Para entender isso, é preciso olhar mais fundo, porque isso não foi causado por apenas um fator. Foi uma cadeia de causas. Primeiro, os humanos construíram acidentalmente um verdadeiro paraíso para os coelhos. E não estamos exagerando. À medida que os colonos expandiam suas fazendas, eles derrubavam árvores, limpavam arbustos e transformavam florestas em pastagens para ovelhas e gado. Novos campos, capim fresco depois da chuva, plantações agrícolas, tudo isso criou uma espécie de estrada ecológica para os coelhos se espalharem. Os coelhos adoravam exatamente aquilo que os humanos haviam criado: capim baixo, arbustos rasteiros, solo macio para cavar tocas e áreas de alimentação localizadas bem ao lado de abrigos. Mas um ambiente favorável era apenas metade da história. A outra metade era sua velocidade de reprodução, que está entre as mais rápidas do mundo animal. Segundo o PestSmart e agências agrícolas australianas, a gestação dos coelhos dura apenas cerca de 28 a 30 dias. Isso é menos de um mês. Uma coelha pode produzir 5 ninhadas ou mais por ano.
e cada ninhada geralmente tem de 4 a 6 filhotes. Depois disso, os coelhos jovens precisam de apenas mais cerca de 3 meses antes de também poderem engravidar. Mais importante ainda, uma coelha pode acasalar novamente quase imediatamente após dar à luz. A mãe nem sequer parou, e os filhotes já estão se preparando para se reproduzir. O Departamento de Recursos Naturais da Tasmânia dá um exemplo muito fácil de entender. Apenas um casal de coelhos pode se transformar em mais de 180 coelhos em cerca de 18 meses, se as condições forem favoráveis. Além disso, em muitas partes do sul e do sudeste da Austrália, os invernos não são extremamente rigorosos, permitindo que os coelhos sobrevivam o ano inteiro. Depois de cada chuva, o capim fresco cresce e isso se torna o sinal para os coelhos explodirem em reprodução. Segundo o PestSmart, a temporada de reprodução dos coelhos depende diretamente das chuvas e da disponibilidade de alimentos ricos em nutrientes. E ainda nem falamos sobre o que eles comem. Eles podem pastar capim, comer brotos de plantas, cascas de árvores, raízes, sementes e até plantações agrícolas e plantas nativas jovens. Em média, cada coelho come cerca de 3 onças e meia a 17 onças e meia de vegetação por dia. Você se lembra de quando dissemos que a Austrália não tinha os mesmos predadores terrestres de outros continentes? Não havia leões, leopardos ou ursos predadores que veriam os coelhos como alimento. Na Austrália, não havia nenhum predador forte o suficiente para controlar o número de coelhos. E não pense que capturar um coelho é fácil. Não é. A Austrália tem dingos, águias, cobras e outros predadores, mas nenhum deles evoluiu especificamente para lidar com um animal pequeno, flexível, capaz de passar por frestas em cercas e se esconder em arbustos baixos. Quando perseguido, um coelho pode correr de 25 a 31 milhas por hora e precisa de apenas alguns segundos para desaparecer dentro de uma toca. E quando 600 milhões de coelhos apareceram por toda a Austrália, as consequências surgiram em camadas de forma clara e cada camada pior do que a anterior. A primeira camada foi o colapso da vegetação. Segundo programas australianos de manejo de espécies invasoras, como o PestSmart, os coelhos são uma grande ameaça para mais de 300 espécies ameaçadas de plantas e animais. Cada coelho come cerca de 3 onças e meia a 17 onças e meia de vegetação por dia. Isso pode parecer pouco, mas imagine isto: 1 milhão de coelhos consumiria cerca de 300 a 500 toneladas de vegetação todos os dias. E, no auge, a Austrália tinha centenas de milhões deles. Sinceramente, as pastagens australianas jamais conseguiriam fornecer alimento suficiente para todos eles no longo prazo. Os coelhos não comem apenas capim. Eles roem brotos jovens, cascas de árvores e raízes, destruindo as plantas desde o momento em que começam a crescer. A cobertura vegetal desaparece, o solo fica exposto, seca rapidamente e perde sua capacidade de reter água. A segunda camada começa logo depois disso: degradação e erosão do solo. Quando não restam raízes de plantas para manter o solo unido, a chuva leva embora a camada superficial da terra, enquanto o vento espalha poeira e matéria orgânica. Áreas que antes eram pastagens começam a se transformar em solo nu. Em algumas regiões secas, registros mostram que 50 a 80% da vegetação pode ser perdida. E não se esqueça, os coelhos não apenas comem, eles também cavam. Uma toca de coelho pode ter de 10 a 50 entradas e atingir profundidades de cerca de 1,5 metro a 3 metros. Milhões de tocas como essas enfraquecem o solo, provocam desmoronamentos e destroem sua estrutura. É nesse momento que muitas áreas começam a se transformar em um estado quase desértico. A terceira camada é que os animais nativos são expulsos. Quando o capim e as plantas jovens desaparecem, espécies que dependem deles como bilbies, bandicoots e muitos pequenos marsupiais perdem tanto alimento quanto abrigo. Os coelhos também ocupam tocas, reproduzem-se mais rápido e competem diretamente com essas espécies. As espécies que não conseguem competir são empurradas para áreas mais pobres, com menos recursos, ou desaparecem completamente. Aves que nidificam no solo, répteis e insetos, também são atingidos por essa reação em cadeia. E então, vem a camada final, aquela que os humanos sentem de forma mais direta:
o dinheiro. Os coelhos não prejudicam apenas a natureza, e anos por ano. O mecanismo é muito simples. Os coelhos comem o mesmo capim que ovelhas e gado. Quando o pasto é consumido até não sobrar nada, os agricultores são obrigados a reduzir seus rebanhos ou comprar ração. Os coelhos também destroem trigo, verduras, legumes e árvores frutíferas, especialmente plantas jovens, o que significa que o prejuízo não termina em uma única estação de cultivo. Ele pode durar muitos anos depois. A Austrália percebeu que estava enfrentando uma crise real. Em 31 de agosto de 1887, o governo de Nova Gales do Sul ofereceu uma recompensa de 25.000 libras esterlinas a qualquer pessoa que conseguisse encontrar uma forma eficaz de destruir os coelhos. Segundo análises da Universidade de Melbourne e da ABC, esse valor seria equivalente a cerca de 10 milhões de dólares australianos, hoje uma quantia enorme no século XIX. Os danos causados pelos coelhos claramente já tinham ido muito além de um simples incômodo agrícola. Eles haviam se tornado um problema nacional. Segundo a Academia Australiana de Ciências, foram apresentadas até 1.456 propostas, vindas de agricultores e cientistas. A crise chegou até a chamar a atenção de Louis Pasteur e do Instituto Pasteur, em Paris. O sobrinho de Pasteur, Adrien Loir, chegou a viajar para a Austrália para realizar experimentos diretamente. Mas o resultado foi: ninguém ganhou o prêmio. Em 16 de abril de 1888, uma comissão real foi criada para examinar uma ideia extremamente ousada para aquela época: usar doenças infecciosas para matar coelhos. Mais tarde, essa ideia ajudaria a salvar a Austrália. Mas, naquele momento, sem uma solução garantida, as pessoas foram obrigadas a lutar usando os métodos mais básicos. Elas atiravam nos coelhos, montavam armadilhas, destruíam tocas, espalhavam veneno, contratavam trabalhadores, usavam cães de caça e até furões para expulsar os coelhos de seus buracos. O problema era a escala. Uma fazenda podia limpar suas próprias terras, mas coelhos vindos de outro lugar voltavam a invadir tudo. Uma pessoa podia matar centenas, mas atrás deles ainda havia milhares se reproduzindo. Destruir as tocas parecia mais lógico, porque era ali que os coelhos se reproduziam. Mas cada toca podia ter dezenas de entradas, chegar a vários metros de profundidade, e se não fosse destruída completamente, os coelhos só precisavam cavar de novo. No século XIX, quando as máquinas ainda eram limitadas, destruir milhões de tocas era quase impossível. O veneno era mais fácil de espalhar, mas também tinha limites claros. Ele só afetava os coelhos que comessem a isca certa, no momento certo e no lugar certo. Quando os métodos de controle direto fracassaram, os humanos tentaram uma abordagem diferente: introduzir mais predadores no ecossistema. Parecia convincente. Se havia coelhos demais, então bastava soltar algo que comesse coelhos. E foi assim que a raposa vermelha europeia foi levada para a Austrália por volta da década de 1850, principalmente na região de Melbourne, segundo o Departamento de Agricultura de Victoria. No início, as raposas foram soltas para caça recreativa, mas apenas cerca de 20 anos depois, elas já foram declaradas uma espécie praga. Hoje, elas se espalharam por mais de 75% da Austrália. Por quê? Porque os coelhos, acidentalmente, alimentaram as raposas. As raposas são predadores oportunistas. Elas comem quase tudo que seja fácil de capturar: coelhos, camundongos, aves, répteis, ovos, insetos e até lixo. Quando o número de coelhos explodiu, eles criaram uma fonte constante de proteína. Isso ajudou as raposas a sobreviver, reproduzir-se e se espalhar mais rapidamente, até mesmo por regiões secas onde antes talvez tivessem dificuldade para sobreviver. Mais importante ainda, as raposas não resolveram o problema dos coelhos. A questão continuou existindo, porque os coelhos se reproduziam rápido demais. Eles viviam em tocas profundas e eram muito bons em se esconder. A partir daí, muitos mamíferos nativos da Austrália sofreram. Eles haviam evoluído em um ambiente sem raposas, eram mais lentos, menos alertas e não tinham mecanismos de defesa eficazes contra esse novo predador. O grupo mais vulnerável incluía espécies que pesavam de cerca de 1 onça a 12 libras, como bilbies, bandicoots, betongs e numbats.
Segundo o Invasive Species Council, as raposas contribuíram para a extinção de cerca de 16 espécies de mamíferos nativos e continuam ameaçando muitas outras. Nos últimos 200 anos, mais de 30 espécies de mamíferos nativos australianos desapareceram, com as raposas e os gatos ferais entre as principais causas. Mas a Austrália não podia parar. Ela precisava encontrar a próxima solução. Se não conseguissem eliminar os coelhos, então bloqueariam o caminho deles, e eles realmente fizeram isso. Na Austrália Ocidental, o sistema da cerca à prova de coelhos foi construído entre 1901 e 1907. Não era uma única cerca, mas 3 linhas de cercas separadas. A linha principal, a cerca número 1, tinha cerca de 1.140 milhas de comprimento. Na época, era a cerca contínua mais longa do mundo, indo desde a costa sul até a região noroeste. Depois veio a cerca número 2, construída em 1905, seguida pela cerca número 3, elevando o comprimento total de todo o sistema para cerca de 2.023 milhas. Isso é próximo da distância entre Madrid e Moscou, tudo para deter um animal que pesava apenas alguns quilos. Segundo registros do Patrimônio Histórico da Austrália Ocidental, a construção custou cerca de 250 libras por quilômetro, uma quantia enorme para a época. A tela de arame tinha cerca de 42 polegadas de altura, com pequenas aberturas, arame farpado e uma parte enterrada cerca de 6 polegadas no solo para impedir que os coelhos cavassem por baixo. Os postes eram colocados a cerca de 12 pés de distância uns dos outros, e cada poste tinha pelo menos 4 polegadas de espessura. Os materiais não podiam ser transportados por caminhões como acontece hoje, eles precisavam ser levados por regiões selvagens e remotas usando bois, cavalos, mulas e camelos. No auge da construção, o projeto utilizou cerca de 120 trabalhadores, 350 camelos, 210 cavalos e 41 burros, mas o problema não era o tamanho, era o momento. Segundo a Biblioteca Estadual da Austrália Ocidental, já em 1902, enquanto a cerca número 1 ainda estava em construção, coelhos já haviam sido encontrados a oeste da cerca, justamente o lado que a cerca deveria proteger. Isso obrigou o governo a construir a cerca número 2, apenas alguns anos depois. Os coelhos haviam se movido mais rápido do que o projeto. O Museu Nacional da Austrália também confirma que muitos trechos da cerca foram construídos depois que os coelhos já tinham atravessado, o que significa que toda a estratégia chegou um passo tarde demais. Mesmo depois que a cerca foi concluída, a batalha ainda não havia terminado. Um sistema mais longo do que a própria Austrália não podia simplesmente ser construído e abandonado. Ele precisava ser patrulhado constantemente. Uma pequena abertura, uma parte rasgada da tela, um trecho de solo erodido ou um galho caído já era suficiente para os coelhos passarem. Os trabalhadores responsáveis pela manutenção, conhecidos como patrulheiros de fronteira, primeiro viajavam de bicicleta, depois de camelo, e mais tarde, até de carro para inspecionar a cerca. Mas até os carros tinham problemas. Seus pneus eram constantemente furados pelo terreno difícil. Para ser justo, a cerca à prova de coelhos não foi completamente inútil. Ela ajudou a desacelerar a expansão em algumas áreas e criou uma fronteira de manejo, mas em seu objetivo original impedir que os coelhos entrassem na Austrália Ocidental, ela fracassou. Nesse ponto, a Austrália foi obrigada a entrar em uma fase completamente diferente, uma decisão sem precedentes: usar um vírus para combater os coelhos. Em 1950, depois de anos de testes, a CSIRO liberou a mixomatose, um vírus que causa uma doença grave nos coelhos. Naquela época, a população de coelhos já havia chegado a cerca de 600 milhões. O que aconteceu em seguida foi quase inacreditável. Segundo a ABC Science, em apenas cerca de 2 anos, o vírus matou até 500 milhões de coelhos em toda a Austrália. Em muitas áreas, a taxa de mortalidade chegou a 90 a 99%. Campos que antes estavam lotados de coelhos de repente ficaram silenciosos, com carcaças de coelhos espalhadas por toda parte. Pela primeira vez, os humanos tinham uma ferramenta rápida o suficiente para acompanhar a velocidade de reprodução dos coelhos. Mas essa vitória não durou. Apenas alguns anos depois, sua eficácia começou a diminuir.
O motivo não era simplesmente o fato de o vírus ter se tornado imediatamente mais fraco. Era porque tanto os coelhos quanto o vírus mudaram. Os coelhos que sobreviveram não eram aleatórios. Eram indivíduos com maior capacidade de tolerar a doença. Quando eles se reproduziram, essa resistência se espalhou pela população. Ao mesmo tempo, o vírus também evoluiu. Se ele matasse seu hospedeiro rápido demais, não teria tempo suficiente para se espalhar para outro coelho. Assim, variantes menos letais acabaram ganhando vantagem e se espalhando com mais eficiência. A CSIRO descreve isso como coevolução entre o hospedeiro e o patógeno. Como resultado, no final da década de 1950, a doença havia se tornado menos severa, e o número de coelhos começou a aumentar novamente. A Austrália não parou por aí. Ela lançou um segundo ataque. Em 1995 e 1996, o vírus da doença hemorrágica dos coelhos, também conhecido como calicivírus, foi testado e depois se espalhou para além da área de testes. Um incidente na ilha Wardang permitiu que o vírus escapasse da quarentena. Em menos de 2 anos, ele já havia se espalhado pelo sul da Austrália. Um estudo em Queensland registrou uma velocidade de propagação de pelo menos 57 milhas por mês. Em algumas regiões secas, o RHDV reduziu as populações de coelhos em mais de 95%. Mais uma vez, o número de coelhos foi drasticamente reduzido. Mas a história se repetiu. Nas regiões costeiras úmidas, onde a chuva é mais frequente e o capim cresce o ano inteiro, surgiu um vírus mais inofensivo chamado RCV-A1. Ele criou imunidade cruzada, tornando os coelhos menos afetados pelo RHDV. Em outras palavras, o próprio sistema natural de vírus estava enfraquecendo a arma que os humanos usavam. Em 2017, a Austrália continuou com uma nova variante, o RHDV-1K5, liberando-a em mais de 600 locais por todo o país. Então, como será o futuro? Os humanos realmente conseguirão controlar os coelhos, ou esta sempre será uma batalha sem fim? Com novas tecnologias, como vírus de próxima geração ou impulsionadores genéticos, há mais esperança do que antes. Mas, como a história mostrou, toda solução vem acompanhada de riscos, e a natureza sempre reage de maneiras que ninguém consegue prever totalmente. O que você acha? Se dependesse de você, escolheria a erradicação total ou tentaria encontrar uma forma de conviver com eles? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais histórias reais que parecem quase impossíveis de acreditar.